Jesus, vencedor do mal, vem logo nos salvar. Depressa, Senhor Jesus, vem teu povo libertar. Depressa, Senhor Jesus, vem teu povo libertar. Nas usinas e nas fábricas, teu povo é explorado. E no campo onde trabalha, o seu sangue é sugado. E no campo onde trabalha, o seu sangue é sugado. É grande o sofrer deste povo penitente, de todos abandonados, sofrendo amargamente. Todos abandonados, sofrendo amargamente. Jesus, vencedor do mal, vem logo nos salvar. Depressa, Senhor Jesus, vem teu povo libertar. Depressa, Senhor Jesus, vem teu povo libertar. Neste documentário intitulado Frei Roberto, uma vocação a serviço da liberdade, é parte das comemorações dos seus 50 anos de missão no Nordeste. Desde cedo, chamado a viver a espiritualidade franciscana, tem sabido combinar, de modo alternado, fecundos e abençoados tempos de atuação apostólica e frutuosos momentos de contemplação. Tem missionado em todos os estados do Nordeste, notadamente em Sergipe e na Paraíba. Sua atuação apostólica missionária apresenta um perfil de quem mostra paixão e fidelidade à causa dos pobres. Demonstra especial pendor para promover o protagonismo dos pobres na luta pelos seus direitos e dignidade. Frei Roberto Eufrásio de Oliveira nasceu aos 8 de julho de 1942, no sítio Carpina, município de Ubajara, situado na Serra da Ipiapaba, no norte cearense, região que foi habitada no passado pelos povos indígenas e doutrinados pelos jesuítas vindos do Maranhão. Filho de camponeses de descendência indígena, negra e portuguesa, foi um dos 5 filhos de Paulo Eufrásio de Oliveira e Virgínia Sampaio Eufrásio. Acordem, levantem com disposição, é tempo de graça, é santa missão. Acordem, levantem com disposição, é tempo de graça, é santa missão. Em 1957, numa semana missionária acontecida no então distrito de Varjota, onde se construiu o Açu de Arara, o jovem Roberto foi chamado pelos missionários Frei Álvaro e Frei Bruno a estudar com os frades franciscanos na Escola Apostólica de São José, em Tianguá, Ceará. De 1958 a 1964, cursou o curso secundário no Seminário Franciscano de Ipuarana, Lagoa Seca, próximo de Campina Grande, Paraíba. Frei Angelino Caio Feitosa e Frei Juvenal Vieira Bonfim, frades menores,
foram seus professores e Raimundo Eliede Cavalcante, atual pesquisador do cangaço, foi seu colega de curso. Lampião iluminou o forró, de candeeiro venha ver, avisa Maria bonita, Dada Isabelê, avisa Maria bonita, Dada Isabelê. Lampião iluminou o forró, de candeeiro venha ver, avisa Maria bonita, Dada Isabelê, avisa Maria bonita, Dada Isabelê. De agosto de 1964 a agosto de 1965, fez o seu noviciado na Ordem Franciscana da cidade de Sirinhaém, na zona da Mata Pernambucana. No dia 2 de agosto de 1965, entrou oficialmente na Ordem dos Frades Menores Franciscanos. Dois marcos históricos marcaram seu período de formação na Ordem dos Frades Menores. O Concílio Ecumênico Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII, de 1962 a 1965, e o golpe militar no ano de 1964, derrubando o presidente João Goulart, eleito pelo povo brasileiro. De 1965 a 1967, cursou o curso de Filosofia em Olinda, Pernambuco, e de 1968 a 1970, fez o curso de Teologia em Salvador, Bahia. O Concílio Vaticano II convocou as ordens e congregações religiosas a voltarem às origens cristãs, às inspirações dos fundadores e à vida apostólica. A igreja é dos pobres, senão não é a igreja de Jesus Cristo. E, no entanto, não houve ainda o concílio dos pobres. Houve o concílio da modernidade. A Gaudium et Spes é um hino lindo de reconciliação com a modernidade, com as realidades terrestres. Mas com os pobres, que são machucados, não houve. Então, espero que o concílio próximo seja sobre os pobres, e que ele possa apresentar ao mundo o projeto de Jesus, o único projeto que explica a existência das igrejas no mundo. Movidos por essa convocação, Frei Roberto e companheiros, durante o curso de teologia, fizeram 2 experiências nas periferias de Salvador. A primeira no período de férias, nos alagados da Península de Itapajipe, e a segunda, um ano de vida inserida no bairro Cosme de Farias, periferia de Salvador. Conta a lenda que do lado daquela cidade existia um rio caudaloso perenal, cheio de cores e peixes, bichos e aves, barrancos e capins, que por toda a sua margem, da Serra da Canastra ao mar, onde ia o gigante tombar, se estendia um imenso matagal. Conta ainda que este rio, Santo Rio, cumprindo sua sina, talhava seu caminho, unindo os destinos do seu povo, seu lugar, originando lendas, as lendas do lugar. Contam os amantes da natureza que em sua realeza este rio foi vida, foi integração. De 1970
a 1987, foi o início da vida franciscana em Porto da Folha, no Vale do Baixo Rio São Francisco, na Diocese de Propriá, Sergipe. Vale salientar que Frei Roberto teve sua ordenação presbiterial no dia 19 de junho de 1971, na Igreja Matriz de Ubajara, Ceará. A celebração foi presidida por Dom José Brandão de Castro, bispo de Propriá, Sergipe. Acolhidos por Dom José Brandão de Castro, então bispo de Propriá, Sergipe, Frei Roberto, Frei Angelino, Frei Juvenal e Frei Enoque iniciaram o processo de evangelização de Porto da Folha, Canindé, Grago Cardoso, Itabi, Lourdes e Gararu. Lançaram as sementes e princípios da vida comunitária, bem articulados com as orientações do Concílio Vaticano II, da Conferência de Medellín, sintonizados com as orientações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Bom, conheço Frei Roberto Eufrásio desde os anos 70, quando ainda estudante em Salvador. E a partir daí, conhecendo também a experiência de Porto da Folha, me encantei com o que acontecia na Diocese de Propriá, não só no âmbito das comunidades eclesiais de base, mas também da atividade missionária dessa equipe que assumia pelo Nordeste afora Santas Missões. Então, eu comecei a fazer parte dessa equipe e ao longo desses quase 50 anos, muitas coisas a gente foi aprendendo juntos e a gente foi crescendo. Então, um primeiro ponto que eu queria lembrar era o Frei Roberto atuando nas comunidades de Propriá. A partir de Porto da Folha, mas Graco Cardoso e outros lugares, Gararu, por onde ele passou e eu estive, então eu pude observar primeiro a disposição de andar a pé, de povoado em povoado, a escuta das pessoas, anotando tudo que escutava, depois, vamos dizer assim, a forma de ele se comunicar com as pessoas, contando as histórias que escutava das pessoas, também através do canto que ele compunha, ou que ele recolhia das pessoas e devolvia, e também animando outras pessoas, os poetas populares, para colocar esse dom a serviço das comunidades. Depois, o esforço que fez para que as pessoas participassem do canto, da reflexão do Evangelho, ligando sempre com a vida, a importância que deu à formação dos animadores e animadoras. Cada visita que ele fazia, ou faz às comunidades, é um momento de formação, e dessa forma ele vai ajudando as pessoas a construir o seu projeto de formação. Tua palavra, ó meu Deus, grande farol a iluminar. Eu vivo a tua palavra no meu caminhar. Eu vivo a tua palavra no meu caminhar. Esse que foi bom, porque ele é o irmão, viveu aqui nas comunidades, e ele é uma pessoa que abriu espaço também para as comunidades, porque se ele não quisesse dar espaço para a comunidade, não existia comunidade. Ele foi o abridor mesmo, mas Frei Enoque e Frei Raimundo. Propriamente sobre a minha história, vinculada à relação com a atuação do Roberto, se dá pela a pastoral da juventude, na época dos anos 80, muito atuante, sendo mobilizada, articulada e tendo todo o apoio da Diocese de Propriá. E enquanto movimento jovem e participante desse movimento, aqui nós fomos muito atuantes, com o trabalho de catequese, com o trabalho de organização da juventude e um trabalho de formação, em que nós nos instruímos à leitura, aos ensinamentos do Evangelho, de um Evangelho libertador, cuja formação, cuja instrução era de servir, e muito serviu para que se pregasse a uma palavra de organização e libertação do cristão, libertação das pessoas, principalmente dos mais pobres. Notadamente, isso serviu muito para a formação tanto da minha geração, como nos tornemos multiplicadores desses ensinamentos. Tua palavra, ó meu Deus, é brasa viva a queimar. Eu vivo a tua palavra no meu caminhar. Eu vivo a tua palavra no meu caminhar.
um dos pontos principais que eu quero deixar aqui gravado na memória para todos é a construção das igrejas nos povoados, como Guedes, Gavião, Cabeça do Boi, Baixinha e tantas outras. Outro ponto de partida maravilhoso também foi o convite das mulheres, que naquela época muitas vezes só sabiam fazer o seu trabalho doméstico e cuidar da família, dos seus filhos e de marido, e elas passaram a se engajar nessa luta dos direitos dos trabalhadores do campo. Que não me sai do sentido é porque até nesse tempo eu me sentia assim como uma pessoa cega, né? Assim, para as coisas de Deus. E eu comecei a caminhar com meus pés, porque nesse tempo eu não sabia caminhar. Mas depois que eles chegaram esses três, são 3 freios, né? Aí que eu comecei a enxergar o mundo melhor. E uma das grandes lutas também foi a questão do sindicato dos trabalhadores, que foi uma conquista muito dura, muito árdua, mas que nós conseguimos colocar o trabalhador dentro do sindicato. Seu João, como foi a luta sindical no tempo da passagem de Frei Roberto e dos outros frades aqui no nosso município? Só com o Frei Roberto, os outros com nenhum, não tive contato. Só o Frei Roberto me ajudou. E essa ajuda o senhor fala que foi para a organização da luta sindical? Orientar os trabalhadores como era o movimento, entendeu? Muito bem. Não aceitar empresário fazendeiro do meu lado, só o povo, só o trabalhador do campo. Também quero deixar aqui gravado para todos a questão da construção das casas de taipa em Gracardoso, do qual os trabalhadores muitas vezes trabalhavam por 5, 6 anos, até mais nas fazendas, e eram soltados da fazenda sem nenhum direito de garantia. No mundo tanta coisa errada, a gente pensa em desanimar, mas ninguém pensa em estar com Cristo, tem esperança e força pra lutar. Mas ninguém pensa em estar com Cristo, tem esperança e força pra lutar. De 1989 a 1991, a colaboração na formação dos missionários do campo do Centro de Formação Missionária em Serra Redonda, Paraíba. E conheci Frei Roberto quando cheguei em Serra Redonda, no ano de 1996. Roberto fazia parte da equipe de formação do Centro de Formação Missionária da Arquidiocese de João Pessoa. Embora Roberto fizesse parte da equipe de formação, ele dedicava grande parte do tempo nas visitas às comunidades, andando sempre a pé. Fazia questão de caminhar sempre com as pessoas da comunidade, fazer visitas de casa em casa, especialmente na casa dos mais pobres, fazer encontro com os trabalhadores e trabalhadoras. E no final de cada dia ele costumava fazer uma celebração, quer seja numa casa de família, numa casa de farinha da comunidade ou numa igreja, onde trazia para a celebração o que foi vivido durante aquele dia de caminhada. Celebrações sempre dinâmicas, animadas. O Roberto tem o dom da poesia também, do canto, e animando as celebrações com vários cantos ligados sempre ao tema que estava sendo refletido naquele dia. Então foi assim que conheci Roberto nesse serviço aos seus irmãos e irmãs, trabalhadores e trabalhadoras, os mais pobres, mais empobrecidos, convocando sempre a liberdade, a libertação, a união e a vida fraterna. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, 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 oh.
Nesse período, destacamos as seguintes atividades: visita às comunidades remanescentes de quilombos, Serra Rajada dos Negros, Pedra d'Água, Pinga, Várzea de Cana e Caiana dos Crioulos. Promoção de encontro de formação sobre a história e o resgate da identidade negra por ocasião da memória de Zumbi dos Palmares. Eu conhecia nessa época, o povo falava de zumbi, dizia que zumbi era um bicho, para quem tá era um bicho, eu não sabia que bicho era esse, que a pessoa se virava num bicho. Os mais velhos dizia que uma pessoa quando o burro se espojava, se a pessoa se espojasse ali, virava um zumbi. Era essa história que a gente sabia, não sabia que esse zumbi era gente assim, não. Mas com a chegada de Frei Roberto, ele ensinou pra gente que zumbi foi um homem, um negro, né? Que foi um lutador. Quando a gente ia daqui para Lagoa Grande, que nessa época a gente ia daqui para Lagoa Grande, ia de pé e voltava de pé. Aí quando a gente chegava ali naquele rabo da gata que a gente diz a história, ali foi aquele. Tinha uns meninotas assim, menina e tudo. Quando aparecia o pessoal daqui da casa, fosse um, dois, três, até nem por isso, passava bem, mas que fosse de 4 para 5, pronto. Quando passava, o menino já botava, nega da Caiana, nega preta da Caiana. Daí começava a dizer coisas. E quando era numa festa de casamento, ai minha filha, aí era que ele sapurava. Benzo te deu, o céu tá tão azul, não morreu boi nem cavalo, então vem tanto arubu, pique arubu, eita que é negro, as negas de Caiana. E as negas de Caiana como vai de botão. E ali o pessoal dizia, dava a resposta e ele passava calado e ia-se embora. Hoje em dia faz que nem ditado. Quem está sendo humilhado são eles, para quem quer ser os negros de Caiana, não tem vontade de ser negro de Caiana, mas não pode. E com o Frei Roberto, ele mostrou isso, né? Não mostre os cabelos, tira os panos, porque os cabelos de vocês são bonitos. Pois foi Deus que era fez, isso mesmo. Né? Era. E hoje a gente vê essa geração nova que vê usando pano na cabeça. Pois é, ninguém quer usar um pano na cabeça e quer usar o cabelo que Deus não deu. Uma música que eu nunca esqueci, que ele chamava a gente pro altar. A música dizia assim, tá caindo fulô, todo mundo ia pro altar, ia dançar, rodando, dançando, entendeu? Tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá do céu, lá na terra, tá caindo fulô, lá no céu, lá na terra, tá caindo fulô. Quero expressar minha gratidão a Deus e transmitir meus parabéns ao Frei Roberto Eufrásio pelos seus 50 anos de vida sacerdotal dedicada à Igreja do Nordeste. Sou testemunha ocular do seu empenho, da sua vocação, do seu testemunho de vida, quando ele nos apresentou para uma inserção pastoral concreta nas comunidades remanescentes de Quilombo. Iniciamos por Pedra d'Água e chegamos a Caiana dos Crioulos, na Paraíba. Frei Roberto é este homem de valor, como canta Zé Vicente na toada ao Padre Biapina. E as comunidades remanescentes de Quilombo, tanto da Paraíba quanto aqui de Nordestina, na Bahia, nós transmitimos juntos essa gratidão pelo dom da sua vida e por sua resposta ao chamado que Deus lhe fez. Encontro de formação com os poetas e poetisas populares da região de Mogeiro, Itabaiana, Sapé e Mari. Me criei numa
casa pequenina, rodeada de cercas e currais, acordava escutando os sabiás, festejando a aurora na campina. Com o leite do peito da turina, minha mãe completava a refeição, ajudava meu pai na plantação e se orgulhava do cabo da enxada. Minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. Debulhar o trigo, recolher cada vago do trigo, força do trigo, milagre do pão, esse fartar de pão, descer para a cama, recolher a garrafa da cana, roubar da cana, doçura do mel, se vamos lá de De 1982 a 1996, presença e missão no Vale do Mamanguape e na área canavieira, Capim de Mamanguape, Cuité, Bonita, Arroz e Olho d'Água do Serrão. Nesse período, se destacam as seguintes atividades: fundação e formação de comunidades eclesiais de base, missões populares, celebração anual do São João dos Trabalhadores da Cana, apoio ao Senhor Manuel Bento e às famílias de Poceiro nos resgates da Fazenda Pitoba, arredada e tomada pelo grileiro Abel Cunha. Em resposta, Frei Roberto foi ameaçado de morte por um jagunço contratado pelo grileiro Abel Cunha. Diante das ameaças, Frei Roberto recebeu todo o apoio do então arcebispo da Paraíba, Dom José Maria Pires. Nos orientou como viver em comunidade, como celebrar, né? A gente celebrava na casa das pessoas, visitava, celebrava, tudo isso junto com ele, e a gente aprendeu isso, né? Ainda hoje a gente continua visitando as pessoas, celebrando, porque a gente sabe, né, que a gente não pode viver só dentro da igreja, a gente precisa sair, a gente precisa ser uma igreja em saída, né? E ao encontro das pessoas. Também incentivava muito os trabalhos de mutirão, né? Mutirão nos roçados das pessoas, que na época o pessoal trabalhava muito na agricultura. As comidas levava, tinha o almoço partilhado, né? E cantava uns hinos, e era aquilo animado. Do mesmo jeito era quando ia fazer uma casa, né? Uma casa de uma pessoa carente. Era a mesma animação. E tudo que era de mutirão era assim, bem animado. Todo mundo participando, uns trabalhando, outros ajudando a fazer a comida, outros cantando, outros rezando. E assim, era muito, muito animado. Ainda hoje, né, existe ainda alguns mutirões nas casas das pessoas. Que eu ainda digo assim, que além de Frei Roberto ser um missionário, ele também é um profeta. Porque muita coisa que ele dizia naquela época, hoje a gente vê acontecendo. Frei Roberto, com essa inspiração tão forte, né, do Deus da vida, do Deus que escuta o clamor do seu povo, do Jesus no meio dos pobres, né, ele conseguiu encarnar um jeito de ser que não é um sinal de Deus mesmo, né, nas comunidades, né, essa presença permanente, né, no meio do povo, com a escuta, com as visitas, né? Com o apoio nas lutas por terra, por água, por pão, por organização, pela formação dos animadores, pelo surgimento de novas lideranças, pelo cuidado, carinho, né? com jovens, né? Tudo isso dá uma grande contribuição às comunidades, né? Esse jeito de ser de Jesus, que é uma inspiração para toda a igreja, né, de Deus, né? Aqui no litoral norte, Frei Roberto também deu e continua dando, quando pode, sua grande contribuição, né? Passou um tempo no Capim, Cuité, ainda hoje ele vive a sua memória lá. Sempre que a gente encontra alguém, está procurando pelo Frei Roberto. Ele aparece também lá sobre o Cuité, né?
Aqui no Salvador, o senhor Frei Roberto deu uma contribuição muito grande também, né? Com uma missão para despertar um pouco, para acordar os animadores, né? Para criar novas formas de ser, de juntar o povo, de ir ao encontro do povo, né? Então tudo isso a gente só tem a agradecer a Deus, né, pela vida de Frei Roberto, que durante esses anos de vida missionária, né, que essa vida dele seja bem mais prolongada, com paz, com saúde, com muita energia para contribuir muito mais aí no meio das comunidades. Em 1990, Frei Roberto e Frei Dimas Marleno vão ao México e participam de um curso de aprofundamento da história da Igreja, promovido pela Comissão de Estudos de História da Igreja na América Latina e Caribe, CEILA. Meu povo, olha a missão, é tempo de trabalhar, é tempo de ser irmão. Meu povo, olha a missão, é tempo de trabalhar, é tempo de ser irmão. Há muita união neste nosso querido lugar, mas também existem muitos sem terra pra plantar. Meu povo, olha a missão, é tempo de trabalhar, é tempo de ser irmão. Meu povo, olha a missão, é tempo de trabalhar, é tempo de ser irmão. Em 1995, Frei Roberto colabora com a fundação da Associação de Missionários e Missionárias do Nordeste, a AMINE. Esta associação, até o presente, atua junto às Santas Missões Populares. Frei Roberto, um dos fundadores da Associação de Missionários e Missionárias do Nordeste, a AMINE, com o seu testemunho, nos inspira, ainda inspira muitos jovens, muitas famílias, por onde ele passa. É aquele homem que deixa sempre em cada um no ser a esperança, a vontade de lutar. É esse homem inspirador, um homem forte, que continua na lida, continua defendendo os pobres, continua apoiando na formação bíblica, na formação espiritual. Então, nós nos alegramos muito com essa experiência. Deus vos salve, Deus. Deus vos salve, Deus. Deus vos salve, Deus. Deus vos salve, Deus. Deus salve o cruzeiro onde Jesus morreu. Deus salve o cruzeiro onde Jesus morreu. O segundo ponto é Frei Roberto nas missões populares, na formação missionária. Roberto compõe uma equipe que vem desde os anos 70, lá na Diocese de Propriá. Essa equipe foi se ampliando pelo Nordeste afora e desde já há um bom tempo nós temos uma associação de missionários e ela, ao longo desse tempo, tem realizado santas missões em vários estados do Nordeste e em muitas dessas missões eu estive junto com o Frei Roberto e aí eu pude observar a preocupação que ele tem com todo esse processo, desde a pré-missão, a missão, o pós-missão. Um terceiro ponto, ele tem contribuído com, através da assessoria, do estudo da Bíblia, da formação missionária e com isso tem dado a nós a oportunidade de organizar a nossa associação e de fazer com que ela esteja de fato a serviço do reino.
Meu divino Espírito Santo, guia da comunidade, alumia a pobreza pra lutar na irmandade, alumia a pobreza pra lutar na irmandade. De 1987 a 2000, presença e evangelização dos missionários Padre Vicente Zambello e Frei Roberto no distrito Várzea Nova e no conjunto Mutirão, região metropolitana de João Pessoa, Paraíba. Nesse período, foram travadas as seguintes lutas: defesa da vida, ameaçada pelo trânsito da BR-230, exigindo a construção de uma passarela, pois esta BR, no cruzamento do distrito Várzea Nova, havia vitimado 52 pessoas. Instalação da rede de alta tensão na área urbana, construção de moradia de muitas casas destruídas pelas chuvas do inverno, articulação e formação de missionários e missionárias para a evangelização dessa área, através do apoio dos missionários combonianos e da missionária Mônica Mugler. Aqui nós tivemos a alegria de receber Frei Roberto e Padre Vicente, onde percebemos a certeza que seguiram Jesus Cristo, obedeceram a Jesus como Jesus deseja. Primeiro passo, a luta pelas passarelas aqui na BR. Antes tinha muito acidente com vítimas fatais, e nós, junto com Frei Roberto e Padre Vicente, fizemos vários protestos e conseguimos fazer com que as passarelas ficassem mão única. Então, graças a Deus, foi uma luta que valeu a pena. Segundo, as decisões desses dois homens, desses dois missionários, Frei Roberto e Padre Vicente, sempre ao lado dos excluídos, enfrentando as autoridades, e com muita coragem, assim como João Batista, o profeta que veio anunciar a vinda de Jesus. Frei Roberto não fez aliança com o poder. Terceiro, a construção da igreja, a comunidade Jesus de Nazaré. Lutamos muito juntos. Fomos ao dono de terreno e fizemos uma equipe de missionários e conseguimos a construção da igreja, da comunidade Jesus de Nazaré, aqui em Várzea Nova. O missionário sai a semear a boa semente pelo sertão, e uma parte cai em terra seca e a outra parte cai no coração. Bendito seja o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele nos fez. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, para sempre. A partir de 1989, Frei Roberto atua como professor de História da Igreja e celebrações populares nas escolas de formação missionárias fundadas pelo padre José Comblan. Não é uma formação teórica, não é uma formação acadêmica, não é um curso de teologia acadêmica, é um curso de formação missionária a partir da realidade, a partir dos desafios que o pessoal encontra nas comunidades. Então, meu primeiro contato com o Frei foi em 2013, no meu primeiro ano também de formação da escola, onde eu já tive a oportunidade de participar do curso de História da Igreja e percebi desde o princípio
muita seriedade, muito comprometimento da parte dele e ao mesmo tempo sempre ligando os conteúdos com suas experiências de vida e missão, que sempre marcava bastante em cada ensinamento, em tudo que ele nos dizia, em tudo que ele nos ensinava. E logo que eu terminei a escola, atrelado ao fato de eu também ter terminado a graduação em licenciatura em História, então logo Mônica me convidou também para assumir essa grande missão, essa grande tarefa de auxiliar na coordenação da escola, também como professora de História da Igreja. E eu me lembro que o Frei Roberto sempre ele se mostrou solícito em acompanhar minhas apostilas, meus estudos desenvolvidos em casa e perceber onde eu poderia avançar mais, onde eu já estava caminhando bem. Então, isso ficou muito marcado para mim e também todo esse estímulo de continuar as tarefas que ele já vinha desenvolvendo na nossa escola. Olá, meu irmão Frei Roberto Eufrásio, passando aqui para lhe cumprimentar na sua jornada de 50 anos de vida sacerdotal. E o senhor, nosso formador aqui da Escola de Formação Padre José Comblan, aqui na Paraíba, e também como professor da Escola de Formação, que também faço parte dessa equipe, e deixando aqui meu testemunho para o senhor como um grande colaborador na missão de Padre José Comblan, e também como meu professor desde 92, que o senhor nos formava na missão de celebrar, de trabalhar as celebrações e também a história da igreja. Eu agradeço a Deus por esse momento, ou por a sua caminhada aqui conosco, e o qual nos ajudou tanto na nossa formação. Agradeço demais aqui em nome da Escola da Paraíba e também como nosso companheiro e colega, professor, que tanto tem feito pelas escolas de Padre José Comblan. Como professor, não tem igual. É um professor íntegro, muito forte. Eu falo testemunho ocular, porque eu estudei foi História. E vi a diferença do professor de História lá na minha faculdade com o professor Frei Roberto falando da história da igreja. E ele não deixou de falar das mazelas, dos defeitos, mas ele falava com muita convicção e dizia assim, que a igreja que nós acreditamos, que nós participamos, a gente tem que defender, amar com unhas e dentes. De 2001 a 2004, vida missionária e eremítica em Serrinha da Prata, Saloá, Pernambuco, com Frei Eliomar Queiroz, Frei Antônio e com o apoio de Frei Dimas Marleno, no Eremitério Santa Maria dos Anjos. De 2007 a 2008, preparação e ingresso na Ordem dos Frades Capuchinos, profissão definitiva no Eremitério de Santa Maria dos Anjos em 2009, acolhida pelo ministro provincial Frei Franklin Diniz.
De 2009 a 2013, em Oricuri, no sertão do Araripe, pernambucano, como membro da Fraternidade Franciscana Capuchinha da Proneb, Frei Reginaldo, Frei Mário Sérgio e Frei Ayrton. Foram desenvolvidas as seguintes atividades missionárias: evangelização dos bairros Santa Maria, Santo Antônio, com a colaboração de uma equipe de evangelizadores neste trabalho, encontros de rua, celebrações do nascimento de São João, da Páscoa, Natal, promoveram mutirões de construção de casas e oficinas de saúde natural. Articulação com todas as entidades e movimentos sociais do território do Araripe. Então, para nós, assim, celebrar com diversos movimentos, com diversas comunidades, diversas pessoas e organizações que conviveram com o Frei Roberto durante o período que ele ficou aqui no Araripe, é muito importante a gente estar reafirmando a nossa fé sintonizada com a nossa luta. Essa que é a verdadeira igreja de Jesus Cristo, essa que é a verdadeira igreja, que além de fazer a celebração da fé, ela sintoniza com as questões sociais, as questões ambientais, as questões econômicas, a luta por direito e por justiça do povo de Deus. Resgate das comunidades eclesiais de base em boa parte da Diocese de Salgueiro, a pedido de Dom Adriano, Regional Nordeste 2. Em 2016, quando Frei Roberto assume uma missão junto à província Capuchinha do Ceará e Piauí, um dado histórico estava acontecendo no Brasil. A elite política ultraconservadora brasileira articulou e promoveu o golpe jurídico e parlamentar para derrubar a presidenta eleita Dilma Rousseff. Neste golpe, a direita contou com a inteligência do Estado norte-americano. Nos 4 anos de 2016 a 2020, na província Capuchinha do Ceará e Piauí, Frei Roberto missionou nos seguintes municípios: Jaguaretama e Chorolimão, no Ceará, e em Lagoa de São Francisco, no Piauí. Nesse período, destacamos os seguintes serviços: curso de formação para as lideranças comunitárias na paróquia São Sebastião, curso A Novidade de Jesus, em Chorolimão, em plena pandemia, a criação de uma comissão ampliada na defesa do rio Cangati, único manancial de água doce no município ameaçado pelas grandes empresas da construção civil e pelas cerâmicas. Frei Roberto ele é uma pessoa conectada com a natureza, né? O que mais me chama a atenção é que, apesar do cenário, né, ecológico atual nos entristecer, né? Porque muita dor, né? A terra geme como que em dores de parto, né? Frei Roberto ele carrega uma esperança. Ele sempre apresenta uma saída. Ele sempre está animado, apresentando uma solução. Frei Roberto, no meu ponto de vista, ele é um profeta, né? Um profeta tão eficiente, né? Tão corajoso, sábio, quanto os profetas da Bíblia, né? Elias, Jeremias, né? Isaías, Amós, né? Como profeta, está atento ao que acontece na sua realidade da época. No caso de Frei Roberto, ele está atento, ele está conectado com toda a realidade que está acontecendo no mundo atual. E eu destacaria a grande causa, né, ecológica, né, em que Frei Roberto tem uma espiritualidade muito aflorada,
neste sentido, né? Uma sensibilidade muito ali aguçada, né? Em toda essa questão ali da natureza. Ele chama a terra a mãe natureza. É preciso cuidar da natureza. São expressões muito fortes, cuidar da vida, né? E ele tem trabalhado muito neste sentido, né? Inclusive ele até preparou um material para celebrar a festa da colheita, né? Que a festa da colheita é um momento muito especial na vida do povo do campo, né? Onde se faz uma grande reflexão de como produzir, alimentar as pessoas e ao mesmo tempo preservar a vida, né? Cuidar da vida. A sua vida carrega essa imagem de cuidado da terra, o jeito dele se comportar, dele se expressar, né? E ele fala isso ele faz isso, né? Com muita coerência, né? A Frei Roberto carrega no seu gesto, na sua imagem, no seu cantar com aquela voz, né? O Evangelho, né? Ele carrega, a gente percebe com muita nitidez a comunhão que há, né, na vida do Frei Roberto e na vida do Evangelho, que é o próprio Cristo, né? Então eu destacaria isto. Olha, meu povo, este planeta Terra, das criaturas todas a mais linda, eu a plasmei com todo amor materno, para ser um berço de aconchego e vida. Nossa Mãe Terra, Senhor, geme de dor noite e dia, será de parto essa dor, ou simplesmente agonia, vai depender só de nós, vai depender só de nós. São três traços de Frei Roberto que explicitando aquilo que eu já tentei dizer no passado, mas que são praticamente o tripé que sustenta Frei Roberto e através dele sustenta muita gente. Primeiro é a sua própria personalidade. Ele é de uma integridade indiscutível e sem disfarce, né? É um homem que diz o que é e fala o que precisa falar. Tem uma consistência muito forte de personalidade que dá segurança a quem se aproxima dele. Então esse traço da personalidade de Roberto, rica em humanidade e integridade. Eu quero destacar isso, faz muito bem a nós todos, né? O segundo traço que eu quero destacar desse pequeno vídeo é o seu próprio testemunho. Bem, a sua personalidade já é um testemunho importante e eu quero destacar isso porque é um testemunho bastante provado. Foi forjado no testemunho, na luta, no compromisso, nas contradições e até perseguições. Mas esse testemunho vai também na doçura da sua relação fraterna com as pessoas. Ele visita muito os irmãos e irmãs e pessoas por onde ele andou, volta a visitar e por pura intuição fraterna de dar apoio e buscar sempre uma ocasião de estar com as pessoas que ele encontrou durante o seu percurso. E o terceiro traço personalidade, testemunho, mas o terceiro traço, talvez resume os demais, é a sua própria missão. Esses três traços são entrelaçados. A missão, Roberto é missionário, ele não faz missões. Também faz, mas ele é missionário, fazendo missões no contexto tradicional e sendo missionário na sua própria integridade de agente e de servidor do povo, nosso povo, né? Como igreja. Enfim, não sendo fácil dizer em poucas palavras, uma história ou traçar um perfil de alguém que tem um percurso de uma vida entregue a serviço do Reino de Deus, resgatando o que de mais original se possa descrever como de um fiel discípulo de São Francisco de Assis. Deixemos aqui a nossa humilde contribuição, inserindo-a entre tantas outras que serão legadas ao testemunho que trouxe e traz até hoje com muita vitalidade a figura do nosso querido Frei Roberto. A ele e a todas as pessoas que direta ou indiretamente contribuíram nesse documentário, a nossa gratidão. Em janeiro de 2021, Frei Roberto lançou a proposta da celebração dos 50 anos, 1971 a 2021, de caminhada do povo de Deus na Diocese de Propriá, na Arquidiocese da Paraíba
e em Oricuri, sertão do Araripe. Em cada área, houve os encontros para a discussão da proposta e para fazer a formação desta celebração. Compreendo que a história humana se constrói com muitas mãos. Por isso agradeço a todas as pessoas que foram despertando e somando na construção do Reino de Deus nas referidas regiões e nas diferentes áreas. Agradeço os que me mostraram a maneira de reconhecer o agir do Espírito de Deus em nosso agir humano. Agradeço a firmeza de alguns bispos, padres religiosos, lideranças sociais que foram para mim testemunhas firmes na defesa dos direitos dos pobres e dos direitos da terra. Agradeço a todos os missionários por onde passei, que também assumiram as lutas, ou pelo menos apoiaram as lutas dos povos indígenas, dos povos negros, dos camponeses, e que tomaram força aos movimentos sociais. A todos esses que estiveram presentes na construção da história e também no momento de celebrar os 50 anos de vida missionária no sertão nordestino, dos anos 1971 a 2021. Muito obrigado, e sei que quem nos animou nessa grande caminhada, tanto da construção da história quanto da celebração, foi o Espírito de Deus. É o Espírito que anima toda a história, é Ele que inspira e é Ele que nos revela o potencial que carregamos e somos capazes de somar para construir as sementes, lançar a semente do Reino de Deus, da vida e da liberdade desse Nordeste do Brasil. Muito obrigado, portanto, a todos os que entraram nessa história. Sou Cássia Cutrim. Eu fiz a narração do documentário sobre o Frei Roberto e foi a convite de Luiz Barros, um grande amigo, que pediu que eu participasse desse lindo projeto que conta toda a trajetória, né, de luta, de fé, de missão de Frei Roberto, né, por esse nosso Brasil. E fiquei encantada com a história, poder conhecer, poder participar, né, fazer parte desse lindo documentário. E espero que cada um de vocês que estejam assistindo, acompanhando, que assim como eu se sintam tocados por essa história de fé, de luta, resistência, né, por todo o povo de Deus. Então, para mim foi uma grande honra, agradeço a oportunidade e fico muito feliz de estar aqui participando com vocês. Foram 50 anos que, a exemplo do Evangelho de Jesus, em que veio para anunciar a Boa Nova aos pobres, aos cativos, aos cegos e a liberdade aos oprimidos, assim também foram esses 50 anos de luta de Frei Roberto, marcada por luta a favor dos pobres, dos oprimidos, dos cativos, dos favelados, dos negros, dos excluídos, de comunidades específicas como comunidades quilombolas, de trabalhadores rurais, de movimentos sem terra, de lutas em favor da proteção e preservação do meio ambiente. A gente agradece também Frei Roberto pelos seus 50 anos dedicados à formação das comunidades. A gente agradece Frei Roberto por ser essa fonte de sabedoria, essa fonte em que a gente tem a certeza que, ao beber dessa fonte, a gente adquire sempre experiência e adquire sempre muito conhecimento. Obrigado, Frei Roberto, por ser essa fonte de sabedoria para cada um de nós. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está
Olha, meu povo, este planeta Terra, das criaturas todas a mais linda, eu a plasmei com todo amor materno, pra ser um berço de aconchego e vida. Nossa Mãe Terra, Senhor, geme de dor noite e dia, será de parto essa dor, ou simplesmente agonia? Vai depender só de nós, vai depender só de nós. A terra é mãe, é criatura viva, também respira, se alimenta e sofre, é de respeito que ela mais precisa. Sem teu cuidado ela agoniza e morre. Nossa Mãe Terra, Senhor, geme de dor noite e dia, será de parto esta dor, ou simplesmente agonia? Vai depender só de nós, vai depender só de nós. Vê nesta terra os teus irmãos são tantos, que a fome mata e a miséria humilha. Eu sonho ver um mundo mais humano, sem tanto lucro e muito mais partilha. Nossa Mãe Terra, Senhor, geme de dor noite e dia, será de parto esta dor, ou simplesmente agonia? Vai depender só de nós, vai depender só de nós.